Precisamos começar também a orar a palavra e declarar a palavra. É ela que nos faz ter uma fé inabalável. O mundo está dizendo uma coisa, a televisão está dizendo uma coisa, as finanças, a crise, tudo pode estar dizendo algo, mas a palavra de Deus diz algo que não muda. E é nisso que eu preciso me firmar. Amém? Então, tempo de confiar na palavra. A palavra que Deus me deu hoje para ministrar é Shema Israel. Quem é mais antigo nessa casa sabe e ouviu muito falar sobre isso, e cantar isso, e declarar isso. Mas o Senhor me impeliu a estar ministrando sobre isso. E você vai entender por que nesse tempo de confiar na palavra. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: quantos aqui já ouviram alguém falar algo e não entendeu nada que a pessoa falou? Você ouviu, né, a pessoa falar, mas não entendeu nada. Alguém já teve essa experiência? A partir de amanhã a gente vai ter os americanos aqui, né? Quem não fala nada de inglês? Mas nada, do zero. Então, se a pessoa começar a falar inglês com você, você vai ouvir, certo? Você sabe que ela está falando alguma coisa, mas você não consegue compreender o que a pessoa está falando. E frisando, abrindo um parênteses aqui, frisando o aviso do Quirino, queridos, eles não podem trazer coberta por causa do excesso do peso. E eles moram no Texas, é um lugar que é muito quente. Então, nós precisamos de cobertor, porque uma coberta só, o ano passado, não deu para eles. Eles queriam outra coberta, eles ficaram desesperados com frio. Então, eles vão usar isso no sítio, e depois vão usar isso em Campos do Jordão. Então, você imagina em Campos do Jordão como que está lá, né? Então, por favor, se você puder, traga amanhã durante o dia todo, vai ter gente aqui, e nós vamos estar abençoando. São 17 americanos que estão vindo, então você imagina, no mínimo 35 cobertos, né? Então, seja um abençoador. Mas, muitas vezes a pessoa fala com você, você ouve, mas você não compreende. No começo, quando nós íamos viajar para os Estados Unidos, eu ficava tão nervosa quando uma pessoa começava a falar inglês comigo, que eu respondia yes. Tudo era yes. E aí, o Maurício falou assim, você nem ouviu o que a pessoa falou, você já está falando yes. Então, eu chegava no supermercado, e engraçado, porque você acha assim, né? Eu vou pedir uma coisa, a pessoa vai dar, que nem... Vou no McDonald's e falo, número 1, number 1. Pronto, acabou, a pessoa me entrega o número 1 e acabou. Só que nos Estados Unidos, principalmente, eles fazem muita pergunta. Eles perguntam se você quer Coca-Cola Diet, Light, descafeinada, não sei o quê, se você quer o pão assim, assado, você quer... E você começa a falar e você fala assim, meu Deus, só number 1, né? E você não consegue. Então, eu ia no supermercado, a mulher falava assim, você tem o cartão da loja? Eu falava, yes. Aí ela ficava esperando eu dar o cartão. Aí ela ficava olhando para minha cara, eu ficava olhando para a cara dela, Maurício, o que foi? Eu falei, não sei, ela perguntou e eu falei, yes. Aí o Maurício ouviu o que ela está querendo dizer, né? Aí que eu fui ver, você tem o cartão da loja? Não, não tenho, né? Nós fomos também no McDonald's e depois que você acha que você já conseguiu responder tudo que ela perguntou, com aquela boa vontade, abençoada, eles falam assim, for here to go. O quê? For here to go. Que? É para comer aqui ou para levar? Meu Deus, né? Que desespero. Eu, yes. E a mulher, yes o quê, minha filha, né? Você vai comer aqui ou você vai levar? Nós já passamos por isso na França, porque nos Estados Unidos, alguma coisa às vezes você sabe, né? Mas na França, uma vez, na lua de mel, estava eu, o Maurício e o pastor Batista. Nós três já tínhamos feito curso de inglês. Eu já tinha feito curso na escola, o Maurício já tinha feito também, e o pastor já tinha feito. Acho que dava uns 10 anos de inglês, os três juntos. E a gente estava perdido. E a gente chegou para uma pessoa, e o Maurício com um pouquinho de francês, né? Ele falou assim, s'il vous plaît, ou pour Bordeaux. Que é, como vai para Bordeaux, que era uma cidade que a gente queria chegar. E a pessoa, Bordeaux. E a gente ficou olhando.
Me deu uma crise de riso no Maurício, porque ele ficou se imaginando assim, o globo terrestre, ele um pontinho lá, né? Uma pessoa falando, ele não entendendo nada que a pessoa falou. Eu lembro minha mãe também. Minha mãe, ela chegava nos Estados Unidos, a pessoa começava a falar inglês com ela, ela falava assim, hablas espanhol? Aí a pessoa assim, sim, e começava a falar espanhol, e ela, eu não. Então, para que perguntou? Né? Para que perguntar se não vai falar? Né? Eu não entendi o que acontecia. Mas o que eu estou te tentando, com essa brincadeira, te mostrar, é que muitas vezes a gente ouve, mas a gente não escuta. E hoje em dia está comum isso. Por quê? Você já viu adolescente assistir televisão, olhar no celular e mexer no computador ao mesmo tempo? Não é só adolescente, não, vocês me perdoem, né? Jovem, muita gente aí. Mas gente, eu não consigo ouvir música e ler um livro. Quem é assim comigo? Tem alguém? Eu sou anormal. O Maurício, ele põe música para tudo, para dormir, para ler, para estudar. Se eu estiver escutando música, eu não consigo me concentrar. Porque eu tenho que ter um foco. Nessa hora eu sou homem, né? Não sou mulher. Mulher que consegue ter vários focos, mas é muito difícil. Então, hoje em dia, nós estamos num tempo que as pessoas não escutam. Elas querem falar mais do que ouvir, e antes de eu entender, elas já estão respondendo. Agora, como pode alguém ouvir e não escutar? Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, não só naturais, mas espirituais também, e que o Senhor fale conosco nessa palavra, para que possamos não só ouvir a Tua palavra, mas possamos recebê-la, entendê-la, discerni-la e vivê-la a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Aleluia. Ouvir refere-se aos sentidos da audição. A pessoa ouve apenas, mas não pode ou não interpreta a comunicação. Então, é você ouvindo uma pessoa falar inglês. Você ouve que tem um som sendo falado, mas não consegue interpretar e ter uma comunicação. Agora, escutar requer mais do que ouvir, ou seja, a pessoa tem que prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade com aquilo que foi dito. Você já falou com seu marido e falou, depois você fez uma pergunta e ele não sabia o que você tinha falado? Só que durante todo o tempo que você estava falando, ele estava assim, e você falando. Daqui a pouco você fala assim, então, vamos lá onde? Eu falei, meia hora. Mas é por isso que a gente fala demais, né? A gente tem que começar a cortar e falar menos, pouquinho, para que os maridos entendam. Então, quem deseja hoje em dia se dar bem nos estudos, no trabalho, profissionalmente, precisa começar a escutar. É muito melhor, né? Escutar do que ouvir. E para isso você precisa praticar. Senão você começa a ficar viciado em ouvir. Você ouve tantas coisas, tantas vozes ao mesmo tempo. Ontem me deram um convite, eu fui naquele churrasco lá do Mr. Mu, e eu falava, gente, como que pode? Um show tocando aqui, outro show tocando ali, e eu não conseguia entender nada que ninguém dizia. Porque hoje em dia, as pessoas não conseguem focar em uma coisa. Tem que ter mais de uma coisa chamando a atenção, né? Senão não está bom, senão não é legal. Mas nós precisamos começar a praticar. O parar, prestar atenção e ouvir. E desejar, falar depois de ouvir. Começar a ouvir mais nossos filhos, nosso marido, ouvir mais as pessoas. Por quê? Qual é o conselho que todo, sábio, pessoa sábia te dá? Que é melhor ouvir do que falar. Lá em Provérbios 18 diz assim, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então, não responda, antes de você ouvir tudo. O Maurício vive fazendo esse teste comigo. Ele fala, daí ele faz uma pergunta, daí ele fala assim, eu falo, tá bom. Ele falou, tá bom o quê? Eu nem perguntei, E a gente está lá querendo já responder para acabar logo o assunto, para querer já, não, tá bom, Mas a gente realmente não está ouvindo.
A Bíblia diz também, lá em Provérbios 28:9, o que dizia o ouvido de ouvir a lei, a sua oração será abominável. Quando você não ouve a palavra do Senhor, a lei do Senhor, a sua oração é abominável. E lá na Bíblia Mensagem, esse mesmo verso fala assim: Deus não dá a mínima para a oração dos que não o ouvem. Olha como é sério, né? Se você não ouve Deus, você chega diante do Senhor em oração, fala, pede, e na hora que Deus vai falar com você, você vira as costas, levanta e vai embora. Deus não vai dar a mínima para a sua oração. Então, o grande problema é que tem pessoas que falam assim: eu oro, mas Deus não responde. Sabe por quê? Porque você não está ouvindo, porque você não está parando, porque você não está dando atenção. A palavra na Bíblia para ouvir é shema. Só que a palavra shema, ela tem um significado muito mais amplo e profundo do que apenas perceber um som, saber que algo está sendo falado. Se você fizer uma pesquisa na concordância Strong, você vai ver, e qualquer um hoje pode ter, é só baixar no celular, né? Você vai ver que a palavra para ouvir em hebraico é a palavra shema. Diga shema. Shema é a palavra para ouvir. Só que se você também fizer uma outra pesquisa, a palavra obedecer em hebraico também é shema. Então, shema serve tanto para ouvir como para obedecer. Então, shema, diga para alguém assim, é ouvir e obedecer. Não adianta você apenas ouvir. Deus está falando, você ouve, vem aqui, ouve uma pregação, ouve as pessoas ministrando a palavra, só que você não obedece. Você não põe em prática. Não adianta nada. Você está perdendo o seu tempo. Você está cumprindo a sua regra religiosa de ir à igreja ao domingo, mas você não está obedecendo o que Deus fala. E isso é muito sério. Por exemplo, em Deuteronômio 11:13 diz assim: então, se você obedecer fielmente aos comandos que hoje estou dando a você, ou seja, então se você shema, ouvir e obedecer fielmente os comandos que hoje estou dando a você. Se você já recebeu o feliz aniversário meu, muitas vezes eu faço, eu escrevo mais coisa para quem eu conheço melhor. Tem pessoas, gente, que às vezes eu falo assim, a pessoa pede para ser minha amiga. Daí eu falo assim, não sei quem é essa pessoa, deixa eu ver quem é amigo dela. Aí quando eu entro lá, Wanderson, Robertânia, Maurício, todo mundo é amigo dela, né? Aí vou aceitar, porque eles são amigos, então ela deve me conhecer. Só que eu não conheço. E aí na hora de escrever feliz aniversário, mas só assim para mim, quem é essa pessoa? Eu falo, não sei. Ué, mas como que é teu amigo no Facebook? Não sei, é teu também, né? E aí ele fala, você é louco? Eu falo, não, Só que quando eu não conheço a pessoa, sabe o que eu escrevo às vezes? Que as bênçãos de Deuteronômio 28 te alcancem. Sabe por quê? Porque as bênçãos só vão te alcançar se você ouvir e obedecer. Não depende de mim. Eu posso te abençoar o tanto que eu quiser. Eu posso abrir minha boca e liberar todas as bênçãos da palavra sobre a sua vida. Se você não ouvir, não obedecer, a bênção não te alcança. Não depende de quem ora, não depende de quem prega, não depende do teu pastor, depende da sua vida. Você precisa aprender a shema. Quando Moisés recitou o pacto para o povo de Israel, ele respondeu: tudo o que Deus havia falado, faremos e obedeceremos. Isso está lá em Êxodo 24:7. Mas a palavra hebraica aqui, na verdade, diz assim: tudo o que Deus havia falado, faremos e ouviremos. Ou seja, obedecer e ouvir são sinônimos. Então, nós ouviremos e faremos, nós ouviremos e obedeceremos. Era isso que Moisés estava falando. Nos Salmos, Davi suplica: ó Senhor, por favor, ouve a minha oração. Queridos, quando você tem essa concordância Strong no seu celular, na hora ali, você clica nessa palavra, ouve, você vai ver que é shema. Então, Davi estava dizendo: Senhor, por favor, ouve a minha oração. Ele não estava dizendo: Deus, o Senhor está surdo, o Senhor está desinteressado, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Não, sabe o que Davi estava falando? Ele estava chamando Deus para agir e não apenas ouvir de acordo com as suas palavras. Deus, eu estou orando, não apenas ouça, mas haja em meu favor, faça algo de acordo com essa oração que eu estou fazendo.
É tremendo quando a gente começa a entender o significado das palavras, né? Quando o anjo apareceu para Zacarias para anunciar que a sua esposa Isabel estava grávida do filho, chamaria João, ele declarou na sua oração, declarou assim: a minha oração tinha sido ouvida, ou seja, eu fiz uma coisa que nem existe, chamada, ouvida, chamada, ou seja, a oração que Zacarias fez, ela foi ouvida e obedecida. Deus respondeu a oração daquele casal estéril. Deus também, Ele cumpre essa palavra chamar. Ele ouve e faz, Ele ouve e age, Ele ouve e obedece aquilo que nós muitas vezes colocamos diante do Senhor. Então, chamar é algo muito importante. Compreender a palavra chamar também nos ajuda a entender. Queridos, se você faz parte dessa casa, uma das coisas que você já entendeu, que nós saudamos com Shalom. Se você ouvir alguém falando a paz, graça e paz, a paz do Senhor, você sabe que não é do MCI. Foi engraçado que nós fomos lá na igreja que o Tom e a Josi estão, em Orlando, e lá é uma igreja batista, mas eram muitas pessoas da Assembleia. Então, não sei se eu vou confundir, o batista fala a paz do Senhor? Graça e paz, isso. E o assembleano fala a paz do Senhor, certo? Então você ouve dos dois lá, graça e paz do Senhor. E aí a Josi começou, Shalom, Shalom. E aí a pessoa falou assim para ela, o que é Shalom? Aí ela, não, Shalom é muito mais do que paz. E ela começou a explicar, daí a mulher falou assim para ela, então Shalom para você também. Eu falei assim, daqui a pouco a gente vai vir aqui, vai estar graça e paz do Senhor e Shalom, né? Mas isso é uma característica nossa. E Shema é algo que desde o começo desse ministério o mestre Cipriano fala. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Nós vamos ouvir isso daqui a pouco, entender isso, né? Então, por que Jesus muitas vezes, depois que ele terminava de ensinar, ele falava assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus estava dizendo realmente é, se você já ouviu, agora guarde no seu coração e obedeça. Ou seja, se você ouviu, Shema agora. Se você ouviu, obedeça agora. Era isso que Jesus estava falando. Tiago 1:22 diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta você apenas ouvir a palavra, você precisa obedecer a palavra. Confiar, se eu confio, eu obedeço. Por isso que Deus está nos chamando para confiar. Confia, que nem eu ministrei agora no GA Online, um texto tremendo que o apóstolo Santos sempre diz, que está, acho que em Salmo 118, que eu declarei. Viverei e não morrerei para contar os grandes feitos do Senhor. Quando você está sendo atacado de morte, qual é o texto que você vai confiar? Viverei e não morrerei para contar as grandes obras do Senhor. Você precisa ter algo na sua boca, algo no seu coração. Eu não sei se você já leu o livro da Rebecca Brown, algum livro, mas ela conta que uma vez elas estavam numa casa e cercada por satanistas. E não podiam acender luz nenhuma, tiveram que ficar quietinho dentro da casa. Não tinha como ler a Bíblia. E os únicos versículos que eles podiam falar eram aqueles que eles tinham decor. Se você estiver numa situação dessa, o que você vai falar? Quais são os versículos que estão dentro do teu coração? Qual é a palavra que você confia que você vai poder andar e caminhar nela nessa semana? Hoje, desde que eu acordei, o Senhor estava falando para mim, o justo não é abalado pelas más notícias. O justo não é abalado pelas más notícias. E logo de manhã começaram a vir notícias não muito boas. Mas a minha alegria não estava nas notícias. Você precisa ter algo, uma palavra do Senhor, para que você comece a praticar, colocar em prática. O povo de Israel muitas vezes não deu ouvidos ao Senhor. E todas as vezes que o povo não dava ouvidos ao Senhor, não obedecia a palavra, o que acontecia? Deuteronômio 28. Se, porém, não ouvires, ou seja, não chamar a voz do Senhor, ou seja, não ouvires e não obedecer, se não cuidares em cumprir todos os caminhos, mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E tem uma lista enorme de maldições. Maldito você será no campo, na cidade, teu cesto, a amassadeira, teu ventre, o fruto do solo, as crias, os animais. Maldito você vai ser ao entrar, maldito vai ser ao sair. Olha que diferença. Volta lá.
Olha que diferença isso aqui, né? Salmo 121, que nós estamos declarando toda a chave da vitória. O Senhor abençoa a tua saída e a tua entrada, né? Agora, quando você não chamar a palavra de Deus, não obedece os estatutos, a palavra do Senhor, você é maldito ao entrar e você é maldito ao sair. E se você for ver, existem inúmeras maldições. Antes das maldições estão 14 bênçãos, que fala para aquele que chamar, ou seja, que ouve e obedece a voz do Senhor. Essa chamar Israel para um judeu é uma declaração de fé. É uma oração que todo judeu ensina para o filho desde que ele nasce, desde a barriga. Quando a mulher está grávida, o judeu declara Shema Israel sobre a criança. É a primeira oração que uma mãe ensina para o seu filho e são as últimas palavras pronunciadas por um judeu antes de morrer. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se você pegar um judeu falando Shema Israel, ele vai recitar três estrofes. Dentro dessas 3 estrofes está Deuteronômio 6, de 4 a 9, Deuteronômio 11, de 3 a 21 e Números 15, de 37 a 41. Ou seja, o que eles declaram, o Shema Israel, é: ouve, ó Israel, isso está lá em Deuteronômio 6, 4, ouve, ó Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Eles começam declarando Deuteronômio 6, 4 e depois eles continuam com todos esses textos. E todos os dias eles declaram isso. O que sempre diferenciou o povo judeu dos outros povos é que Israel tinha um único Deus e os outros povos tinham milhares de deuses. Mas Israel tinha um único Deus. Olha como continua o chamar. Ouve atentamente, ó Israel. Preste atenção. Abre totalmente sua percepção. Silenciando completamente a tua mente. Medite sobre o que estiver pronunciando. Interiorize e absorva a mensagem de tal forma que se torne parte da sua essência. Ou seja, Deus é um, é único e Ele é o nosso Deus. Queridos, é tão tremendo. Essa semana eu levei o Benjamin no endocrinologista e ele estava falando uma coisa. Não coma lendo, vendo TV, olhando no celular ou fazendo qualquer outra coisa. Porque o seu cérebro, ele só vai perceber que você está se alimentando quando você para tudo e come. E olha para a comida, e sente o cheiro da comida, e vê o que você está comendo, e come. Ele disse que foi feito um teste lá, e puseram uma pessoa numa sala toda branca, e deram um balde de pipoca para a pessoa. Essa pessoa não conseguiu comer metade do balde. Mas fizeram um quartinho todo escuro, com uma telona de televisão, um sofazinho. A pessoa comeu o balde e queria mais pipoca. Porque você não presta atenção no que você está comendo, quando você está fazendo qualquer outra coisa que não seja comer. Quando você está fazendo qualquer outra coisa que não seja prestar atenção no que você está lendo e orando, não vai acontecer, queridos. Você não vai receber no seu espírito. Tem gente que põe a Bíblia lá para falar, glória a Deus, você está publicando nos ares, está mudando a atmosfera. Mas isso não vai resolver para você se alimentar. Se você tem que se alimentar da palavra, pare tudo que você está fazendo. Que seja 10 minutos. Mas pare tudo, preste atenção, silencie a sua mente. Quando a gente dá aula de intercessão, a gente fala para a pessoa assim, vai lá para a sua sala de oração e leva um caderninho. Se na hora que você estiver orando vier aquele pensamento assim, tem que comprar Bombril, você vai lá e anota. Para que aquilo não fique na sua mente e você ficar pensando, tem que comprar Bombril, tem que comprar Bombril, tem que comprar Bombril. E você não consegue orar. Escreva aquilo que você está sendo atacado na sua mente. Aquilo que está vindo, uma preocupação, um pensamento, tem que ligar para fulano, escreve lá, tem que ligar para fulano. Mas ora, para tudo e ora. Para tudo e lê a Bíblia. Que seja o texto do devocional, um capítulo, queridos. Mas preste atenção no que você está lendo. Talvez, se todos nós aqui fizermos o devocional, e eu perguntar hoje, o que você leu no devocional? Tem pessoas que leram, mas não sabem nem o que leram. Não sabem nem qual texto era.
não sabe um versículo do texto para falar mais ou menos para a gente. Então, quando Deus está falando Shema Israel, Ele está falando pare tudo, interiorize, pare, né? Preste atenção. A historiadora Yafa Eliá conta que após a Segunda Guerra, um judeu americano de nome Lieberman decidiu resgatar o maior número de crianças judias. Por quê? Porque na Segunda Guerra todas as crianças foram espalhadas. Os pais mandaram, elas fugiram para muitos lugares e foram para orfanatos, para mosteiros, ficaram escondidas, né, em igrejas, em vários lugares. Só que essas crianças foram pequenininhas e passou o tempo, né? E aí esse judeu americano foi em cada um desses mosteiros e orfanatos durante o conflito. Ele foi para a Europa, visitou cada mosteiro, orfanato a orfanato. E quando ele entrava dentro desses mosteiros e orfanatos, ele fazia algo. Põe para mim, Belice. Feche os seus olhos. Não preste atenção em mais nada. Celular, na Bíblia, em nada. O que esse homem fazia é o que o mestre Cipriano vai fazer agora. Pode aumentar. Pode aumentar. Feche seus olhos e ouça isso. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shemo Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shemo Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shemo Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Echad Elohei, Gadol Adoreinu, Kadosh Shemu. Pode abrir seus olhos. Sabe o que acontecia? As criancinhas, elas vinham correndo, porque elas reconheciam aquele som, elas escutavam, e sabe o que elas vinham falando? Papai, mamãe! E ele sabia quem era judia, porque sabia e conhecia o Shema. Porque as crianças, desde que nascem, ouvem o Shema Israel. De manhã, os pais cantam quando elas acordam. E quando elas estão na cama para dormir, os pais cantam de novo para elas. Recitam para elas. O que nós estamos ensinando os nossos filhos que vai marcar a vida deles? O que nós cantamos? Nós crescemos ouvindo, a cuca vem pegar o boi da cara preta. É isso que nós estamos passando para a próxima geração? Ou será que nós declaramos a palavra de Deus para os nossos filhos e eles têm a palavra dentro deles? Se você é pai, se você é mãe, você é responsável por ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Não é a tia Lília com os professores da escolinha. Em um dia de culto, 2 que você traga seu filho, não dá tempo dela ensinar a palavra de Deus e inculcar essa palavra no seu filho. É você, pai, é você, mãe, que tem que ensinar isso. E o Shema Israel acompanha essas crianças para sempre. O judeu, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, ele pode esquecer que ele seja judeu. Se ele ouvir o Shema Israel, vai voltar nele a identidade de que eu sou daquela tribo, eu sou daquele povo, eu tenho um Deus que é único sobre a minha vida.
porque ele ouviu isso a vida inteira. Queridos, é muito sério. Abrindo parênteses aqui, né? Antes de abrir o parênteses, as crianças que reconheciam essas palavras, então elas eram judias. O Shema faz parte das primeiras palavras a serem repetidas pelas crianças judias. Ela é recitada quando eles acordam e recitada quando elas dormem. E a criança, assim que começa a falar, ela começa a aprender a falar o Shema. As crianças começam a aprender a palavra de Deus. Por quê? Porque é dever de todo judeu ensinar a palavra, de geração em geração. Como é importante nós ensinarmos a palavra para os nossos filhos. Deuteronômio 6, que é a continuação do Shema, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Você precisa ensinar a palavra para o seu filho quando ele deita, quando ele levanta, quando ele está sentado, quando ele está indo para a escola. Ou será que o que nós estamos falando para essas crianças? O que nós estamos colocando dentro delas? Sabe por que um judeu verdadeiro, ele confia em Deus? Porque desde pequeno ele aprendeu a palavra de Deus. Ele tem a palavra dentro do coração. Ele conhece a palavra. A palavra foi inculcada nele. A partir de 3 anos, ele aprende algumas bênçãos de alimentos, aprende algumas orações. Ele aprende a Torá, estuda a Torá, lê a Torá em voz alta, proclama a palavra. E o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Sabe, eu acho engraçado, porque eu estava escutando um pastor falando no Facebook, e ele disse uma frase assim: nós ficamos chateados e feridos na igreja e saímos da igreja. Só que nós ficamos chateados com o nosso clube de futebol e não deixamos de seguir o nosso clube. Ontem aconteceu o maior bafafá entre Flamengo e Vasco, né? Será que quem é vascaíno e viu tudo aquilo lá que aconteceu vai deixar de ser vascaíno? Fiquei chateado porque fizeram isso, porque bateram, porque jogaram bomba, porque fizeram não sei o que, eu não sou mais vascaíno. Não, o cara continua sendo. Agora, quantos estão fora da igreja porque viram alguma coisa que entristeceu, que chateou? Alguém falou alguma coisa, virou a cara para você e você sai da igreja. E é isso que os nossos filhos têm visto. Pais que não sabem passar por nenhuma situação sem pedir para sair, sem ficar bravo, sem murmurar. Eu vou te fazer uma pergunta: você deixa de trazer às vezes seu filho na igreja porque está frio, mas você deixa de levar ele na escola porque está frio? Você deixa de levar ele no shopping porque está frio? É uma friagem muito grande, ele não pode vir no culto. Como que vai ficar ali na festa, ali fora? Mas ele deixa de fazer as coisas porque está frio? Nós não deixamos de fazer as outras coisas, mas nós deixamos de servir a Deus porque está frio. Se você morasse num país que a maior parte do ano é neve e chuva, você não ia servir ao Senhor? Mas só porque eu vou servir só quando tiver sol, só quando tiver quentinho. Imagina, eu louvo a Deus pelos pais que têm filhos bebês, filhos pequenos e trazem na igreja. Às vezes está incomodando, não importa, querido. O lugar para o seu filho estar é na casa do Senhor. É aí que teu filho vai crescer. Não é na rua, no shopping, na frente da televisão, com a babá. Não é melhor deixar ele com a avó. Não é melhor deixar ele com a avó. É melhor ensinar a palavra de Deus. É melhor inculcar a palavra de Deus. Eu tenho visto vários testemunhos de filhos aqui, queridos. Poderia estar citando de todos, eu vou citar só alguns. Falando com a Josi e com o Tom lá, ela dizendo que eles saíram para andar, e lá não anda, né? Porque não tem nem calçada direito, todo mundo só anda de carro. Mas ela não dirige, ela foi até o shopping, que eram uns 4 quarteirões, a pé com a Alice. Estava um sol. E aí a Alice falou assim: mãe, que sol, que calor. E ela falou assim: filha, imagina o povo no deserto, que calor que eles estavam lá andando, e Deus trouxe uma nuvem para proteger eles. Na hora a Alice parou, olhou para o céu e falou assim: Deus, manda nuvem. Você acredita que veio nuvem e choveu? Choveu! Ela falou assim: você acredita que entre eu chegar aqui e daqui lá, choveu, apareceu a nuvem e choveu. Eu tenho escutado testemunhos tremendos. O Andrezão estava aqui na festa sexta-feira, ele contando que a menininha dele, lá na escolinha, levaram um livrinho de histórias da Bíblia.
Ela olhou o livrinho e falou assim, essa eu sei, essa é do Davi. E a professora ficou maravilhada, não é uma escola cristã. Mas por quê? Porque os pais ensinam. O Tito, eu fui com o Quirino na semana passada para São Paulo, o Tito foi atrás e eu fui batendo papo com o Tito. Quantos anos ele tem, querido? 3,5, né? Primeiro eu ri muito, porque ele falou assim, Dodói Jesus, Dodói Jesus. E eu falei, o que é Dodói Jesus? Aí eu vi que deram um Jesus assim de papel para ele, com um palito. E ele mordeu a cabeça do Jesus. E aí ele estava falando, Dodói Jesus, Dodói. E daqui a pouco ele falou assim, comi todo Jesus. Aí eu falei, querido Priscila, ele comeu Jesus aqui de papel. Né? Mas ele ora, ele abençoa. Gente, os testemunhos eles contando. O Miguel do Vantos, além de tocar chofar aqui com o pastor Vacil, né? Foi para São Paulo no Shabat, chegou lá, o Vantos orou, a Marilza orou, ele fez assim, eu também quero orar. Aí deram o microfone para ele, achando que ele ia falar, abençoa as crianças, papai do céu, não sei. Ele, abençoa a cidade de São Paulo, Jesus. Olha. Então, como que isso acontece, querido? Quando os filhos veem os pais orando, quando os filhos ouvem a palavra. Desde pequeno, Benjamin fazia culto em casa. Tocava, cantava, pregava, né? Ensinar é inculcar. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda que for velho, não se desviará dele. Por quê? Porque a palavra está lá dentro, não vai se desviar. Ensine não apenas com palavras, mas ensine seu filho, sua filha a ser apaixonado por Jesus, apaixonado pela palavra. Não é aquela coisa assim, vamos ler a Bíblia. Senta aí que você tem que ler hoje. Não, queridos. Tem que ser algo com prazer, algo com alegria. Ensine o seu filho como é bom obedecer os princípios. Ensine desde pequeno para o seu filho sobre dízimo e oferta. A gente aqui não vai ficar precisando ensinar. Por quê? Porque eles já sabem. Sabe o que o judeu faz quando o filho nasce? Ele já põe uma caixinha no quarto do filho para que ele coloque ofertas ali para poder ajudar pessoas que são necessitadas. Desde pequeno, o judeu ensina o filho a semear. Por que você acha que eles são prósperos? Porque eles são inteligentes? Porque ele é o povo abençoado por Deus? Não, porque é o povo que cumpre a palavra de Deus. Você precisa ensinar seu filho. Olha, eu estou te dando R$1, 10 centavos é o dízimo. Isso não é seu, então você só tem 90 centavos. Você entendeu? E agora, desse dinheiro, você vai dar uma oferta para o Senhor. Quantas vezes eu já vi o Benjamin dar tudo que ele estava juntando para comprar algo que ele queria como oferta aqui na casa do Senhor? Quantas vezes eu já não vi isso? E depois Deus pegava e usava uma outra pessoa para trazer aquilo que ele queria de uma outra forma. Mas por quê? Ele precisava ter a experiência dele. Inculque a palavra nos seus filhos. Vai ter intercâmbio amanhã, né? Tem pais que não estão nem aí. Vai ter intercâmbio. Querido, teve o Terminal 1. Nós temos testemunhos, está sendo filmado um testemunho, que vai ser um vídeo depois que vai ser feito, de jovens que tiveram a vida transformada nesse Terminal 1. E que hoje estão aqui, estão firmes com o Senhor por causa desse acampamento que teve no Carnaval. Às vezes você não se preocupa em investir. Eu não vou gastar R$180 não para você ir nesse acampamento. Você não vai. Você gasta com tanta coisa. Depois, não chore que seu filho saiu da igreja. Que ele não tem vontade de estar na igreja, porque você não investe no ministério dele, na vida dele. Vale a pena, queridos, não só pela parte de ele aprender inglês, estar com pessoas que falam inglês. O ano passado, quantos jovens, os pais viravam para mim e falavam assim, eu nem sabia que falava inglês, olha aí, está falando. Por quê? Porque não fala na frente do pai e da mãe, mas quando está lá no meio de outros jovens, fala. Mas não só por essa parte de intercâmbio, mas pela parte espiritual. Vai ser um intercâmbio de adoração. Todos os jovens que estão vindo são adoradores. Nós vamos ter palavras sobre adoração, nós vamos ter workshop de adoração. Vai ser algo tremendo. Invista no seu adolescente, invista no seu jovem. Mas vamos voltar para a palavra. Com as palavras Shema nos lábios, muitos judeus foram para a câmara de gás, declarando Shema Israel. Alguns foram torturados, declarando Shema Israel. A força que tem nesses versículos, nessa palavra. Se um judeu estiver em qualquer lugar do mundo isolado, sem a sua identidade judaica, né? Ele não abandonará o Shema. Por quê? Porque isso permanece na memória dele. O que eles falam é o seguinte, que quando alguém canta o Shema, ou recita,
Uma mágica acontece no subconsciente do judeu e o indivíduo se reaproxima do seu povo. Não é mágica, querida, é o poder de Deus. É o poder da palavra. Provérbios, eu já estou quase encerrando. Provérbios 1:33 diz assim: quem me ouvir e obedecer, viverá em paz e segurança, sem ter medo do mal. Sabe por que a gente tem medo do mal? Sabe por que a gente tem medo que as coisas aconteçam conosco? Que a gente fica com medo de tudo? Porque a gente não ouve e obedece. Então a gente não tem paz e segurança. A gente não consegue descansar no Senhor. Para ouvir o Senhor é preciso estar atento ao que Ele diz. Sem distrações, focado, recebendo o que Ele tem para falar para nós. O Senhor fala conosco de várias maneiras e a principal delas é na Bíblia. Agora, como nós queremos ouvir a Deus se não lemos a Bíblia? Como nós queremos saber o que Deus está falando se não lemos? É quando lemos e oramos que Deus se revela a nós. Agora, após recebermos as instruções do Senhor, devemos obedecê-las sem olhar a circunstância, sabendo que aquele que ordena é fiel para nos sustentar, seja na fartura ou na fome, na abundância ou na escassez, no muito ou no pouco. Sabe por que tem gente que não sabe passar por isso? Porque nunca leu a Bíblia, não sabe que Paulo passou por isso e pôde falar: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele soube passar a fartura, fome, abundância, escassez, muito e pouco. Nós não temos essas revelações dentro de nós. Ele é fiel para sustentar até mesmo dentro da cova cercada por leões. Você não vai temer. Por quê? Porque quem ouve e obedece vive em paz e segurança, sem ter medo do mal. Posso ouvir amém? Quem ouve e obedece. Agora, o povo judeu, apesar de tudo, eles ouviram a Deus, mas não escutaram, não obedeceram muitas vezes. E você? Ouve o Senhor, ouve a sua palavra, presta atenção no que Ele diz, está disposto a obedecer e guardar seus mandamentos, estatutos e a sua vontade? Não queira ouvir o que você quer, ouça a palavra, ouça a vontade, a voz de Deus. Salmo 29, verso 3, diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei até da canção do Ministério Koinonia, não vou pôr agora por causa da hora, mas existe até uma canção que declara isso. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto do Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória, glória, glória. Queridos, a voz do Senhor, ela tem um poder tremendo. É algo sobrenatural. E em 1 Samuel 15:22 fala assim: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer, o chamar, é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Eu queria que você fique de pé. Eu queria que você orasse junto comigo aqui. Vamos começar juntos? Preste atenção no que você está falando, por isso nós não vamos correr para ler, tá bom? Pai, me faz apaixonado pela Tua palavra, para poder ouvi-la e guardá-la em meu coração. E não venha pecar contra Ti nessa semana e me afastar de Ti. Que eu possa ouvir e obedecer tudo o que está escrito, que é a verdade. Santifica-me na verdade, como Jesus orou. A Tua palavra é a verdade. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Tua voz me chama sobre as águas. Feche os seus olhos, vamos encerrar só adorando mais um momentinho. Meus pés podem falar.
Comece a ver a palavra do Senhor na tua frente. E ali te E você andando sobre as águas, o mistério andando sobre a palavra. em meio ao mar, confiarei. Aleluia. E ao teu nome clamarei. Elevo meus olhos para os montes. E Aleluia. além das ondas, se o mar crescer, Se as lutas vierem, somente em ti eu descanso. pois eu sou teu, e tu és meu. Tua graça cobre os teus temores. Todo medo sai nessa Tua hora. forte mão me guiará. A destra do Senhor tem poder. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel. tu Aleluia. és fiel, nunca falhará. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. E ao teu nome clamarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Se o mar nessa semana tentar aumentar na sua frente, vá para o descanso do Senhor. Mergulhe nas águas do Senhor. Adore o Senhor. Deixa a palavra como água te lavar. E confie no Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai e o poder e a consolação do Espírito de Deus seja com você, com a tua casa, com a tua família. E que todos nós nessa semana possamos chamar, ouvir e obedecer. Deus te abençoe. Se você foi abençoado, aplauda o Senhor.